Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 21. Antes de eu fazer a leitura, de uma forma breve, eu quero recapitular aquilo que nós vimos na semana passada. Nós estudamos esse mesmo texto, só que eu fui até a resposta dela, né, aquela parte lá do sim, Senhor, né, e depois nós não vimos mais. Hoje nós vamos continuar vendo dessa parte em diante. E aí eu explicava que para toda e qualquer direção que Deus ele nos dá, a nossa resposta para o Senhor precisa ser qual? Qual que é, gente? Sim, Senhor. Fazer até um sinal aqui de continência, né? Para tudo que Deus nos fala, a gente precisa bater continência e dizer sim, Senhor. Ainda que seja como Paulo, ou melhor, como Pedro, né? O Pedro ele disse, em outras palavras, por mim eu não ia. Por mim eu ia para casa, por mim eu desistia, por mim eu não tentava de novo, mas porque o Senhor está mandando, eu lançarei a rede. Por mim eu não fazia, mas porque o Senhor manda, sim, Senhor. E a Bíblia diz que fazendo isso, colheu uma grande quantidade de peixes. E eu até chegava a dizer que não apenas essa mulher que nos ensina, não apenas o Pedro, mas o próprio Senhor Jesus, né? Que lá no Getsemane ele diz, olha, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. O que Jesus está dizendo? Algo parecido que o Pedro disse. Por mim, se depender de mim, se tiver um jeitinho aí, eu não quero morrer na cruz. Não é isso que Jesus está falando? Ele diz, todavia, né, não importando a minha vontade, o que eu quero, se essa é a vontade do Senhor, sim, Senhor, eu vou para a cruz, eu vou morrer, se esse é o plano do Senhor, como de fato o era, né? E nós vimos também daquela episódio, foi conhecido como o jovem rico, que Jesus dá uma palavra para ele, né? Vai lá, vem tudo quanto você tem, dá aos pobres, dele me segue, e a Bíblia diz que ele virou as costas para Jesus e foi embora triste, porque possuía muitas propriedades, né? Então eu explicava que esses três personagens que nós estudávamos na semana passada receberam uma palavra contrária da parte de Jesus. Não era aquilo que eles queriam ouvir, mas dois deles, mesmo com uma palavra que não era o que eles queriam ouvir, eles disseram sim, Senhor, e foram abençoados por conta disso. Mas aquele que, né, virou as costas, respondeu não, Senhor, ele foi embora sem alcançar o que ele queria. E o que ele queria? A salvação. Olha que coisa séria. E como eu disse, hoje nós vamos partir desse texto, vamos voltar a esse texto, e eu quero ver aqui, depois do sim, Senhor, né? Eu até dizia na semana passada que tudo começa com esse sim, Senhor, mas nós vamos ver que tem um pouquinho mais, vamos aprender mais aqui. Então Mateus 15, 21 diz assim, e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse, qual que é a resposta dela? Sim, Senhor. E aí vem a argumentação, mas também os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa de seus senhores. Eu acho esse texto aqui simplesmente fantástico, né? Essa mulher vai até Jesus, eu até chamava a atenção disso na semana passada,
algo parecido com aquilo que nós fazemos na quarta-feira, que viemos até Jesus, viemos até a igreja em favor de um familiar, que às vezes está lá miseravelmente endemoniado, que às vezes está lá preso num vício, que às vezes simplesmente não quer saber de Jesus e assim por diante, né? E a gente vai até Jesus para clamar em favor de um familiar, e foi o que essa mulher fez. Só que quando ela chega lá, né, e perceba que ela faz isso porque de alguma maneira ela ouviu falar de Jesus, porque alguém disse para ela: olha, Jesus pode resolver o teu problema, olha, Jesus pode trazer solução para você, olha, Jesus ele liberta pessoas que estão endemoniadas, vai lá, ele pode te ajudar. E de alguma maneira surgiu uma fé no coração dela, a ponto dela ir atrás de Jesus. Quando ela encontra Jesus, então ela já vai logo contando seu problema: Jesus, olha, eu preciso de ajuda, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus simplesmente vira as costas para aquela mulher e sai andando, e não lhe responde nada, não lhe dá nenhuma palavra. E essa mulher, né, em vez de desistir, diz: que Jesus mal educado, nem me respondeu, eu vou embora. Não, ela vai atrás de Jesus e vai gritando, e vai clamando, e vai gritando, e vai clamando, a ponto daquilo incomodar os discípulos, a ponto dos discípulos irem até Jesus dizendo: Jesus, olha, despede essa mulher, que ela vem gritando atrás de nós, está fazendo um barraco aqui, né? Está fazendo uma cena, está todo mundo olhando para nós, essa doida vindo gritando aqui atrás da gente. Já que o senhor não vai atender ela, manda ela embora, né? Ao que Jesus responde: então, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Só que repare que a primeira resposta que Jesus dá a ela, ele não diz palavra nenhuma. Pastor, mas isso não é uma resposta. Eu penso que é. Eu penso que muitas vezes o silêncio de Deus já é uma resposta do Senhor. Amém? E a gente precisa entender o silêncio de Deus como uma resposta. Eu lembro que não faz muito tempo, uma irmã me procurou no final do culto e disse assim: pastor, olha, a situação é essa aqui, desse jeito. Pastor, o que o senhor me fala? O que eu devo fazer? Eu perguntei: mas você já orou com relação a isso? Já. Eu falei: mas o que Deus te respondeu? Ela disse: nada. Aí eu disse: e como é que eu vou falar alguma coisa? Verdade, não é? Meu irmão, olha só, se a pessoa orou com relação àquela situação e Deus não lhe respondeu, como eu posso ser irresponsável e responder alguma coisa? Como eu posso dizer assim, se Deus não respondeu, como que posso eu dizer: não, olha, faz isso, faz aquilo, não, nessa situação faz aquele outro? Não, meu irmão, não posso ser irresponsável. Amém? Eu disse para ela: olha, se Deus não lhe respondeu, tampouco eu posso lhe responder o que você deve fazer nessa situação. Aí eu disse para ela: mas tem uma coisa, se Deus não está lhe respondendo, talvez você esteja fazendo as perguntas erradas. Pensa direitinho no que é que você está orando, nas perguntas que você está fazendo a Deus. Quem sabe, se você reformular as suas perguntas, quem sabe Ele te responde. Porque às vezes a gente começa a perguntar para Deus, meu irmão, coisas que são tão óbvias, coisas que estão tão claras na palavra de Deus, você está entendendo? Né? Que Deus simplesmente não nos responde. Ou outras vezes a pergunta que nós estamos fazendo está errada, por isso que não veio uma resposta. E talvez na hora da gente parar para dizer assim: vem cá, deixa eu reformular essa pergunta. Você está entendendo? A gente mesmo para analisar, para pensar a respeito daquilo, e às vezes simplesmente eu reformular uma pergunta, eu vou obter a resposta de Deus. Bom, mas eu não vou me aprofundar nisso aqui. Eu entendo que Jesus dá 3 respostas. A primeira, não fala nada, e as outras 2. Mas a nível de estudo hoje, vamos falar só de 2 respostas, beleza? Vamos falar só, a primeira resposta que ele dá é: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel.
Aí quando Jesus para responder isso, essa mulher chega e se prostra diante dele, adora ele e diz: Senhor, socorre. E aí mais uma vez Jesus dá uma resposta que me parece uma resposta negativa ao pedido dela, ou como eu falava na semana passada, no mínimo é assim: ó, entra lá no final da fila, depois que eu saciar todo mundo, vamos ver se sobra alguma coisa para você, não é isso? Mas de qualquer forma é uma resposta negativa, não é o que aquela mulher queria ouvir, não é o que aquela mulher está buscando. E Jesus então responde pela segunda vez, está aí, né, que diz, antes aqui, Jesus responde, ele porém respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. É essas duas respostas que ela tem. Perceba que essa mulher, ela não é do povo judeu, do povo hebreu. Essa mulher não foi ensinada nas escrituras, essa mulher, ela não tem uma comunhão com Jesus, ela não é filha de Deus, ela não é dos filhos de Israel, nada disso. Então provavelmente que o conhecimento que essa mulher tem de Deus, e até mesmo de Jesus, ou das coisas de Deus, é algo muito limitado. É algo muito limitado. Para não dizer que é zero, eu vou dizer que é algo muito limitado. E entenda, eu vou chamar dessa forma, que Jesus, a única coisa que ela conhece é 2 versículos que Jesus dá para ela. Eu estou chamando de versículos para você entender aqui, né? Duas respostas, vou chamar dos 2 versículos que Jesus dá. O primeiro é: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O segundo: não é bom tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. Essa mulher que poderia se ofender com a resposta de Jesus, ou no mínimo com a resposta negativa, né, de Jesus, que me parece, né, ou eu não vou fazer, ou no mínimo entra no final da fila, vamos ver se sobra alguma coisa, primeiro eu vou atender os filhos. Mas a resposta dessa mulher é: sim, Senhor. Depois entra a argumentação dela, mas a argumentação dela é em cima do sim, Senhor, é em cima do eu recebo a tua palavra, eu aceito a tua palavra, eu tomo a tua palavra como verdade para a minha vida. Porque tem muita gente querendo argumentar com Deus sem sequer aceitar o que Deus fala. Aí eu falava até um pouquinho disso na semana passada, que tem muita gente que você, né, abre a Bíblia e a pessoa diz assim: eu não concordo com isso. Aí você diz: tá bom, mas você não concorda por quê? Você não concorda baseado em quê? Né? E a pessoa não tem uma base bíblica para discordar. Então, meu irmão, você perceba que faltou sim, Senhor, ela quer discordar de Deus. Essa mulher, ela está argumentando, mas a argumentação dela não é discordando do que Jesus falou. A argumentação dela não é batendo de frente ou confrontando aquilo que Jesus disse. Pelo contrário, ela diz: sim, Senhor, isso que o Senhor disse é a mais pura verdade. Isso que o Senhor disse é a mais pura realidade. E nós vamos partir agora daquilo que o Senhor falou. E aí, meu irmão, ela pega os 2 únicos versículos da Bíblia que ela conhece. E claro que naquele momento, esses versículos não estavam escritos na Bíblia, mas eu estou só lhe chamando a atenção para você enxergar dessa forma, tá? Ela pega os 2 únicos versículos que ela conhece da Bíblia, tá? Quais os 2 únicos? Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Segundo versículo ela conhece, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Então ela junta o entendimento que ela tem, que vamos concordar que é muito limitado, que qualquer um de nós aqui conhece mais que 2 versículos, amém? Muito mais do que isso.
né? Mas ela pega aquele pouco conhecimento que ela tem e junta aquilo. E ela então começa a criar toda a cena. Ela junta todo o conhecimento que ela tem. Olha só, pela declaração de Jesus, eu não fui enviado senão. Ela diz, espera lá, Jesus tem uma missão. Jesus foi enviado a essa terra por um motivo. Por que Jesus foi enviado nessa terra? Para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele tem um compromisso com o povo de Deus, ele tem um compromisso com o povo hebreu, com a descendência de Abraão. Eu não faço parte desse povo. Opa, já estou em desvantagem. Mas vamos lá, vamos juntar o que a gente tem. Então, ele tem uma missão, a missão dele é resgatar aqueles que se perderam do povo de Israel. Aí ela junta outro versículo que ela conhece, né? Não é bom pegar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Juntando com a primeira declaração de Jesus, é muito fácil entender quem são os filhos. Os filhos são o povo de Israel. Amém? Quem são os cachorrinhos? Quem não é do povo de Israel. Ela diz, bom, o cachorrinho sou eu. O que é esse pão que ele está se referindo? Esse pão é a bênção, é o milagre, é aquilo que eu vim pedir. Ele está chamando essa libertação que eu quero de um pão. Só que ele está dizendo que esse pão não é para o cachorrinho, que esse pão é para os filhos. Que filhos? Os filhos de Israel. Então na mente dela, ela está criando toda a cena. Ela está vendo Jesus sentado à mesa, os filhos de Israel todos sentados à mesa, Jesus tendo pão à vontade para distribuir, né? Não só para matar a fome, mas para saciá-los, né? Então Jesus colocando o pão na mesa. O pão é para os filhos, que os filhos têm direito de comer o pão. E aí ela cria a cena e ela diz, bom, eu não sou filho, logo não posso sentar à mesa. Como Jesus disse, eu sou um cachorrinho. O que é um cachorrinho em casa? Claro que hoje em dia tem algumas exceções por aí, né? Mas a regra geral, o que é um cachorrinho? O cachorrinho, ele é querido, ele é bem quisto, né? A família tem um carinho por ele. Ele de uma certa forma faz parte da casa, não é assim? Só que ele é um cachorro, ele é um animal. Ninguém senta à mesa com a família e puxa a cadeira e diz, vem cá, Totó, senta também comer com a gente. Quer dizer, tem uns aí, mas sim, de modo geral, né? De modo geral. Então, salvo exceções, vou colocar assim. Então ninguém puxa a cadeira para sentar e comer junto com a família. Mas aí o que o cachorrinho faz? Né? O cachorrinho fica por ali. E ela, por que ela não se ofende com aquilo? Porque ela entende o que Jesus está falando. Não, eu posso ser benquista, ele pode até me amar, mas eu não sou filho, eu não estou nessa posição. Você está entendendo? Ela diz, mas vem cá, mas como cachorrinho, então eu posso escolher onde que eu fico, né? Eu posso ficar lá fora, latindo e tal, ou eu posso ser esperto e ir lá debaixo da mesa. Ficar sentado lá do ladinho das pernas do meu Senhor. E ficar ali, aquela cara de peduncha assim, né? Não é assim? A gente tem uma cachorrinha lá em casa, uma cadelinha, o nome dela é Lola, né? Às vezes a gente senta na mesa para comer e a porta assim da cozinha dá para o quintal, então ela fica por ali na porta assim olhando. Às vezes meus filhos dizem, e a Lola tá com cara de peduncha, né? Que fica aquela cara assim, vendo se sobra alguma coisa, né? Fazendo uma carinha de coitado para ver se alguém tem dó, né? E joga um pedaço de alguma coisa para ela comer. E o cachorrinho, então, ela diz, já que eu sou cachorrinho, então já sei onde que eu vou ficar. Meu irmão, mas olha que fantástico isso aqui. Você está entendendo que ela junta toda a informação que ela tem? Ela conhece 2 versículos da Bíblia, mas com esses 2 versículos ela consegue montar todo um cenário.
ela consegue entender como é que funciona o mundo espiritual, ela consegue entender qual é a posição que ela não ocupa, mas ela consegue entender qual é a posição que ela ocupa, ela consegue entender o que ela não tem direito. Ela não tem direito a sentar à mesa, e ela não tem direito a comer do pão, mas ela consegue enxergar o que ela tem direito. Está lá debaixo da mesa dos seus senhores, torcendo uma migalha daquela cair, porque aquilo que cai no chão da mesa, esse é para o cachorrinho comer. Ela diz: se eu não posso sentar à mesa, se eu não posso ter direito ao pão, mas uma coisa, o cachorrinho tem direito: às migalhas. Em outras palavras, está dizendo para Jesus: Jesus, tá bom, já que eu não tenho direito ao pão, beleza, mas joga uma migalha para cá, porque eu creio tanto que eu acredito que apenas uma migalha vai ser suficiente para resolver o meu problema, para libertar a minha filha. Eu creio que sequer eu preciso do pão. Uma migalha apenas resolve o meu problema. Meu irmão, então ela consegue montar a cena toda, e mais importante, ela consegue encontrar qual é o seu lugar. E quando ela encontra qual é o seu lugar, ela se posiciona naquele lugar. E esse é o grande problema da maioria dos cristãos, a dificuldade de fazer justamente isso, de juntar as informações que a pessoa tem, de construir o cenário, de montar o mapa. Você está entendendo, em nome de Jesus? De conseguir enxergar pela palavra de Deus o que não é para mim, o que eu não tenho direito, mas por outro lado enxergar o que é para mim, o que eu tenho direito, enxergar qual é a minha posição, e aí me colocar nesse lugar, me posicionar, assumir essa minha posição. Amém? Meu irmão, e perceba que eu e você estamos numa posição muito mais vantajosa que daquela mulher. Sim ou não? Muito mais vantajosa, pois nós temos direito de sentar à mesa, nós não precisamos ficar esperando migalha, nós temos direito ao pão. Mas quantos não conseguimos assumir isso, enxergar isso? Até o título da mensagem eu não dei antes, mas é o seguinte: encontre o seu lugar. Amém? E eu não estou falando dos bancos aí da igreja, né? Mas a gente precisa olhar para a palavra de Deus e fazer o quê? Encontrar o nosso lugar. Quem sou eu? O que a Bíblia diz a meu respeito? Perceba só que Jesus, ele fala algo interessante lá em João 5. Ele diz para os religiosos o seguinte: olha, vocês examinai, vocês cuidai que nas escrituras tem a vida eterna. Ele diz: e são elas que de mim testificam. O que Jesus está dizendo? Ele diz: olha, eu encontrei quem eu sou na palavra. Eu descobri o que eu posso fazer na palavra, porque ela dá testemunho de mim. Eu descobri o que eu não posso fazer na palavra, porque ela dá testemunho de mim. Eu me achei, eu encontrei o meu lugar, eu me descobri como Salvador dessa terra nas Escrituras. Você está entendendo? Agora, meu irmão, nas Escrituras o Pai também dá testemunho de mim e de você. E a exemplo do que fez Jesus e até mesmo do que fez essa mulher, nós precisamos ir para a Bíblia e nos descobrir o que a Bíblia diz a nosso respeito. Porque não adianta eu abrir a Bíblia e ler aqui, por exemplo, né? Eu leio aqui: pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Olha só que bacana, né? Legal isso aqui. É pena que eu continuo doente. Se não houver em mim um sim, Senhor, não, se o Senhor está declarando isso, então é isso que é a verdade. Você está entendendo? Então é isso. E se o Senhor está declarando que pelas tuas feridas eu fui curado, não está falando a respeito do outro, está falando a respeito de mim. O Senhor está dando testemunho a meu respeito. O Senhor está testificando
que eu fui curado. O Senhor está testificando que eu fui perdoado. O Senhor está testificando que eu fui salvo. Então é isso. Eu preciso descobrir o meu lugar. Porque se nós não fizermos isso, como essa mulher fez, como Jesus fez, meu irmão, nós corremos o risco de ser o irmão lá do filho pródigo. Lembra da história dele? Que chega do campo e aí está tendo a festa para receber o irmão que voltou para casa, e aí ele emburra. Aí estica o beijo, aquela cara de sofrimento, e eu também não vou entrar. Aí o pai sai lá falar com ele: meu filho, o que foi? Entra, ó, está tendo festa. E ele está lá revoltado com Deus, dizendo: porque esse teu filho aí desperdiçou tudo com meretriz, vivendo uma vida toda errada, agora ele volta e o Senhor recebe ele desse jeito, mata o bezerro cevado. Eu te sirvo há tanto tempo, há tantos anos, e o Senhor nunca me deu um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. O que o pai responde para ele? O pai diz assim: filho, filho, tudo que eu tenho é teu. Se você quisesse comer o cabrito, o bezerro cevado, a ovelha, a vaca, né? O que fosse, é teu. O problema é que você nunca assumiu o seu lugar de filho. Vamos parar para pensar, meu irmão, que tem muitos servos em casa, inclusive aquele que contou para ele que o irmão dele tinha voltado. E ele está voltando do campo. Me parece que ele volta do campo depois dos servos até. Parece que há nele aquela atitude assim de: não, eu vou me esforçar muito para ter a aprovação do meu pai, eu vou trabalhar até mais do que os outros, né, e tal. Mas ele tinha aquele espírito de servo e não de filho, porque não entendeu a posição dele. É o que o pai está chamando atenção: você é filho. Vamos lembrar da história? A Bíblia diz que quando o filho mais novo pede a parte dele, a Bíblia diz assim, que o pai repartiu para ambos a herança. Então o pai já havia dado tanto para o filho mais novo que perdeu tudo, como já tinha dado também para ele, mas ele continuava agindo como escravo, como servo. Assim como tem muitos, meu irmão, que deveriam estar sentados à mesa desfrutando do pão, mas está lá na porta com a mão esticada assim, dizendo: oh Deus, não seja ruim, não seja mal, Deus, joga uma migalhazinha aqui na minha mão, estou morrendo de fome, não estou aguentando. E tem muito filho frustrado ainda com Deus. E tem muito filho ainda que às vezes não tem coragem de verbalizar, mas está frustrado. Oh Deus, mas nem para jogar uma migalhazinha aqui na minha mão? Oh Deus, o Senhor não está vendo a minha situação? O Senhor não está vendo o que eu estou passando? Enquanto o lugar dele está lá à mesa, para a hora que ele quiser ele sentar, o pão já está posto à mesa para ele comer, porque pão é para os filhos. É o que essa mulher aqui, Cirofenícia ou Cananeia, ela entendeu que o pão era para os filhos, mas tem muito filho que ainda não entendeu isso. Meu irmão, pare e pense: se a migalha libertou a filha dela, o que o pão não pode fazer por mim e por você? E às vezes, como filhos, o familiar continua endemoniado. Olha que coisa séria. Por não entendermos a nossa posição. Jesus, ele falou isso várias vezes. Ele diz: muitos virão do Oriente e do Ocidente. Quer dizer, muitos que não são os filhos de Israel, muitos que vieram de outras partes, de outras nacionalidades. Muitos virão dessas regiões.
assentar-se-ão. O que ele está falando? Da mesa, do lugar que é para os filhos. Assentar-se-ão com quem? A mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó. Quem eram esses? Os patriarcas. Quem eram esses? Daqueles que surgiram todos os filhos de Israel. Já parou para pensar nisso? Jesus está fazendo menção justamente a esse fato. E diz, vão se assentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Lugar que era para os filhos, lugar que era para os descendentes dele. E ele diz, de muitos filhos, muitos que estão aqui, mas que não se comportaram como filhos, que não entenderam que são filhos, que não assumiram o seu lugar, vão ser lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Olha que coisa séria isso. E aí eu e você precisamos parar e como diz o título da mensagem, encontrar o nosso lugar nas Escrituras, na palavra. O que a palavra de Deus diz a meu respeito? O que a palavra de Deus diz a respeito do meu casamento? O que a palavra de Deus diz a respeito dos meus filhos? O que a palavra de Deus diz a respeito da minha casa? O que a palavra de Deus diz a respeito da minha saúde? O que a palavra de Deus diz a respeito à minha vida profissional, ou à minha vida financeira, ou qualquer outra área da minha vida? Mas, repito, você perceba que tudo começa com um sim, Senhor, com aceitar a palavra, com aceitar como verdade para a nossa vida aquilo que a palavra de Deus diz. E a partir do momento que nós aceitamos como verdade, porque ela não está dizendo, não, mas eu acho que o senhor tinha que me atender primeiro, não, mas eu acho que essa sua política aí de só atender os filhos de Israel, acho que está errado, acho que não tinha que ser assim, o senhor está sendo me fugiu a palavra, que discrimina a nacionalidade, me fugiu a palavra. O senhor está agindo dessa maneira, porque hoje está na moda, né? Não está na moda essas coisas? O senhor está sendo assim, o senhor não deveria. Meu irmão, não. O que ela diz? Sim, Senhor, eu aceito. É isso aí, o senhor tem razão. Agora, dentro dessa verdade que o senhor acabou de falar para mim, eu achei o meu lugarzinho. Eu achei o que eu não tenho direito, mas também achei o que eu tenho direito. E se esse é o meu lugar, então eu assumo ele. Então, joga para cá uma migalha. E aí o que acontece? Diz a Bíblia assim, versículo 28. Então respondeu Jesus e disse, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? Meu irmão, a migalha libertou, curou a filha dessa mulher. Só que olha que interessante, Jesus assim, ó mulher, grande é a tua fé. Mas pare e pense comigo, olha só, a Bíblia diz que a fé vem quando nós ouvimos a palavra de Deus, né? Por ouvir e ouvir a palavra de Deus, não é isso? E aí, de alguma maneira, a gente acha assim, não, que a fé vem, eu tenho que ouvir muita coisa, eu tenho que ouvir bastante, eu tenho que ter um conhecimento muito grande das Escrituras, aí eu vou ter fé. Meu irmão, eu conheço um monte de gente que se subisse aqui dava uma aula de Bíblia, mas é zero de fé. Sim ou não? Porque tem muito conhecimento, mas simplesmente um conhecimento teológico, simplesmente um conhecimento da letra, mas não tem um conhecimento prático, não tem uma vida com Deus e assim por diante. E zero de fé. Então, o segredo não é, eu penso que não é o tanto de conhecimento que a gente tem, mas como a gente utiliza isso que a gente tem. Porque qual que era o conhecimento dessa mulher? 2 versículos. Você está entendendo a minha colocação quando eu falo assim, né? Mas ela conhecia 2 versículos da Bíblia. Mas ela pega aqueles 2 únicos versículos que ela conseguia, montou todo o quebra-cabeça, descobriu como é que o mundo espiritual funciona com 2 versículos, encontrou o seu lugar, encontrou a sua posição e saiu dali abençoada. Aí Jesus diz o quê?
grande é a tua fé, porque você tem muito conhecimento? Não, porque o pouco conhecimento que você teve, você soube usar esse conhecimento. Amém? Meu irmão, então o segredo, e eu não estou dizendo que a gente não tem que estudar a Bíblia, eu sou um dos maiores incentivadores que todo cristão tem que estudar a Bíblia. Amém, igreja? Não é esse o problema. A questão é que não adianta eu saber muito se eu não tomo aquilo como verdade para a minha vida. Se eu não me encontro nas Escrituras. Se eu não sei me posicionar naquilo que a Bíblia diz. E que eu e você possamos, né? E a gente conhece bem mais que 2 versículos. Só hoje eu já li 8, 7. Amém? Fora todos os outros que eu citei. Mas a gente conhece bem mais do que 2. Que a gente possa também, sabe, eu acho que você entende o que eu estou falando, montar o quebra-cabeça, entender como é que Deus opera, como é que Deus age, achar a nossa posição e dizer, eu vou me posicionar, eu não vou ficar como um mendigo lá com a mão estendida, oh Senhor, oh Deus, tem misericórdia. Não, se o pão é para o filho, eu vou sentar mesmo e eu vou desfrutar desse pão em nome de Jesus. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus bem bonito para a glória do nosso Deus. Aleluia.